voltamos compartilhando ideias com a professora e cientista política Carla Michele Quaresma. Eu deixei no bloco anterior uma pergunta que é sobre a participação, a importância das mídias, tanto a tradicional quanto as mídias sociais, nesse processo de maturidade política e da atual sociedade que se desenvolve no Brasil. Professora, quais são os papéis? A imprensa, de uma maneira geral, sempre cumpriu uma função importante, né? Desde a época, e aí tem um autor dos anos 60, o Habermas, que escreveu um livro intitulado Mudança Estrutural da Esfera Pública, em que ele cita as fases de desenvolvimento da imprensa, né? E tem um momento que corresponde à segunda fase do desenvolvimento da imprensa. Ela foi imprescindível, né, para que a classe burguesa ela pudesse se informar, se inteirar dos assuntos de Estado, que até aquele momento eram assuntos secretos, isso aí eu estou falando do século XVIII, eram assuntos secretos, eram assuntos privados, né, não existia o princípio da publicidade como nós temos hoje, e a imprensa, que era uma imprensa partidária, né, mas isso era muito claro, né, o jornal ele se definia como defensor de ideias liberais ou de ideias conservadoras. Então, esse jornalismo literário, ele foi imprescindível, né, para que a classe burguesa, que era o povo na época, pudesse se informar e participar dos assuntos políticos, né, se inteirar sobre os assuntos de Estado. Então, a imprensa ela sempre teve um papel fundamental, assim, no sentido de gerar a informação necessária para que as pessoas possam, inclusive, formar a opinião. Mas aí o próprio Habermas, ele vai dizer que o terceiro momento da imprensa já é o momento da massificação, né, em que essa imprensa ela vai gradativamente perdendo, né, essa discussão mais aprofundada de temas sociais, de temas políticos, porque ela vai se voltando ao grande público, ela vai se tornando cada vez mais superficial. E essa imprensa superficial ela não ajudaria, né, as pessoas a formar opinião, porque ela não trabalha a questão dos enquadramentos interpretativos plurais, que são imprescindíveis para que as pessoas possam formar uma opinião, né? Tem um estudioso brasileiro, professor da UNB, que lançou um livro sobre televisão e democracia, né? Ele disse assim, impressionante, ele analisou dois programas da Rede Globo, né? Um programa jornalístico e um programa de entretenimento, e ele chegou à conclusão de que as telenovelas, elas contribuem muito mais para o debate, porque apresentam esses enquadramentos interpretativos plurais, do que um telejornal, né? Que apresenta informações extremamente superficiais. Isso não permite as pessoas, de fato, discutir e formar a opinião, né? Então, esse é um problema muito sério, né? Principalmente no Brasil, né, que nós temos uma rede ainda de concessões muito ligadas a interesses muito particularistas, né? Interesses econômicos, interesses políticos de determinados grupos. Isso acaba criando um obstáculo muito grande para que a gente tenha uma informação que, de fato, consiga, né, fazer com que as pessoas discutam a sociedade, né? Agora, é claro, nós avançamos muito, né, no sentido de garantir a liberdade. E aí eu acredito que, em relação a essas novas mídias, nós temos um potencial muito grande, né, porque os indivíduos eles podem produzir a informação, compartilhar a informação, né, essa informação ela se torna mais disponível, inclusive nos contextos os mais longínquos, nos tempos os mais remotos. E uma outra coisa importante também, né, essa possibilidade de construção em rede, que faz com que os indivíduos eles comecem a compartilhar gostos, preferências e garante, inclusive, encorajamento, né? Nós tivemos, a exemplo disso, as grandes manifestações que ocorreram no ano passado, né? No período da Copa das Confederações, né, os brasileiros eles foram às ruas, ocuparam o espaço público e essas manifestações elas começaram a ser articuladas pelas redes sociais, né? Então, acredito que hoje a gente tem um instrumento em potencial de participação que é exatamente dado por essas novas tecnologias da informação. E aí os governos, eu acho que deveriam atentar para isso, né? Inclusive para dar vazão às demandas da sociedade. Nós poderíamos hoje, por exemplo, ter gabinetes digitais, né? E canais institucionais de governos que garantissem uma participação mais profícua da sociedade, né, para que de fato ela se sentisse representada. Há um distanciamento muito grande hoje entre o representante e o representado, né? Por isso que a sociedade ela se sente órfã, né? Ela não se vê
no parlamento, ela não se vê nas ações do executivo, porque as pessoas não são ouvidas, né? Então, hoje, nós teríamos canais de comunicação que permitiriam essa participação da sociedade. Agora, é claro, para que isso aconteça, né, isso que a gente tem chamado de democracia deliberativa, né, que é um aprofundamento da nossa democracia, obviamente que alguns obstáculos precisam ser vencidos, né? O primeiro deles é o acesso. A gente precisaria garantir a democratização da internet no Brasil, e de uma internet de qualidade, né? Porque o que nós temos hoje está muito aquém ainda do que nós necessitaríamos para garantir esse aprofundamento da nossa democracia, né? Sim. E depois dessa democratização, a gente precisa gerar motivação correta, né? Nós temos no Brasil uma desqualificação continuada da política, né? Você em casa escuta que político não presta, que política é corrupção, é coisa de gente que quer se favorecer. Ou seja, o homem de bem quer distanciamento da política. Porque você cresce num ambiente que está lhe dizendo o tempo todo que política é coisa que não presta. Então, isso, em casa você escuta isso, você liga a televisão e o político da novela é o ladrão, é o corrupto. E os meios de comunicação, os telejornais, de uma maneira geral, eles não mostram os aspectos positivos, por exemplo, de uma casa legislativa, né, os aspectos produtivos de uma casa legislativa ou das ações do executivo, né? A gente liga a televisão e a gente vê escândalo, como se só existisse isso no universo da política. Então, há uma desqualificação continuada da política, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, e aí eu achei maravilhoso você começar com Bertolt Brecht, porque a gente precisa entender que política é parte do nosso cotidiano, que o nosso cotidiano é regido por decisões políticas, né? O preço da energia que nós pagamos, o preço da cesta básica, o preço de uma passagem de ônibus, se nós vamos ter um posto de saúde funcionando ou não, se nós vamos ter uma escola de qualidade ou não, tudo isso passa por decisões políticas. Então a gente precisa... Os nossos filhos passam pelas decisões políticas. O nosso cotidiano é regido por decisões políticas. Não tem como fugir da política. Não há como. Então a gente precisa começar a entender isso e também se sentir cidadão, se sentir parte da cidade. Então, esse amadurecimento, né, da nossa cultura política, que também é condição para a participação, né? Então, eu falei que é necessário que a gente tenha uma internet democrática, de qualidade, que a gente tenha uma cultura política que nos possibilite a participação e, obviamente, um sistema de recompensas, né? Um indivíduo, ele só se move se ele estiver indo para uma direção que vai deixá-lo mais confortável. Então, a gente precisa ter também, né, nessa possibilidade de construção de gabinetes digitais, um sistema de recompensas, né? Um indivíduo que, por exemplo, né, ele atua, né, garantindo uma contribuição, né, para a melhoria da sua sociedade, ele está ali participando de um gabinete digital, oferecendo propostas, ideias. Ele precisa saber que tem alguém do outro lado que está lendo aquilo ali. E que, obviamente, que se aquilo for execuível, né, se houver possibilidade de executar, que isso vai ser feito. Então, tem que existir um sistema de recompensas, né? Não é somente o indivíduo ficar lá na internet reclamando e não tem ninguém do outro lado ouvindo, porque a internet também tem muito disso, é uma Babel, né? Todo mundo quer falar, verdade, tem que mas tomar ninguém quer cuidado ouvir. Com a internet também, né? Muito a internet cuidado. acaba favorecendo pensamentos e até atos. A senhora citou o ato das manifestações. Mas, recentemente, no litoral de São Paulo, uma mulher foi linchada e tudo começou com uma postagem, né, na internet, no Facebook. É isso que demandou uma leva de pessoas, encontraram a mulher, acharam a mulher parecida com aquela que estava sendo acusada, né, de maus tratos contra crianças e lincharam a mulher e foi descoberto que a mulher não era aquela. Quer dizer, o perigo. Como a gente tem também grupos na internet que incentivam, que fazem a apologia de racismo e de todo tipo de preconceito. E como a gente também tem informação tendenciosa, perigosa... Temos que estar maduros para isso também, para utilizar Exatamente, eu acho que isso é parte do amadurecimento da nossa cultura política, né? Então, realmente, quando nós tivermos esse amadurecimento, quando nós tivermos governos sensíveis, né, as demandas populares, governos que realmente têm esse caráter republicano, né, que se abrem para escutar a população, né? Quando nós tivermos pessoas melhores, mais conscientes, mais políticas,
nós vamos ter representantes melhores. Como é que a senhora está vendo se desenhar as eleições deste ano? Nós, esse ano, vamos ter eleições praticamente gerais, né? Porque nós vamos eleger desde o presidente da República até deputados estaduais, né? Só estão fora desse ano prefeitos e vereadores. Então, realmente vai ser uma eleição, acredito que extremamente competitiva, né? Nós vamos ter no âmbito federal, a gente ainda não tem candidatos, porque as candidaturas só após as convenções de junho, mas já há pré-candidatos definidos, né? E nós vamos ter aí pré-candidatos que realmente vão entrar na disputa, né, com um potencial competitivo muito grande. Então, acredito que nós teremos eleições bastante competitivas no plano nacional e também no estado do Ceará. Né? Eu acredito que aqui no estado do Ceará nós vamos ter aí nomes novos disputando pelo menos uma vaga para o executivo, e eu acredito que isso vai gerar também uma competição muito grande. Aqui no estado, né, eu também acredito que a competição vai se dar muito em torno da temática da segurança pública. Sem dúvida. Né, já que nós vivemos aqui esse sentimento muito forte de insegurança. Então, acredito que esse vai ser um dos grandes temas da campanha no estado. Nas eleições presidenciais, né, o que a gente tem observado nos últimos pleitos é que as eleições presidenciais elas são muito mais pautadas na questão econômica. Né? E aí o brasileiro, via de regra, ele se comporta da seguinte maneira: se a economia vai bem, e a economia vai bem para o brasileiro comum, não tem a ver com superávit primário, com balança comercial, com custo Brasil, commodities. Para o brasileiro comum, a economia vai bem. É assim, eu continuo tendo capacidade de endividamento, né? Eu posso comprar uma geladeira, prestação, eu posso comprar meu fogão, quer dizer, eu estou vivendo mais confortavelmente, né? Eu estou me alimentando melhor, estou podendo usufruir de lazer, de coisas que antes, né? Talvez os meus pais não tivessem acesso a isso. Então, para o brasileiro médio, assim, o que está entrando no meu bolso está dando para manter uma qualidade de vida, né? Eu estou empregado, está dando para pagar as contas. Então é isso, via de regra, quando essa situação está estável, ele tende a manter o governante, né? Quando há alguma ameaça nesse sentido, aí a possibilidade de troca é muito grande. Quem viver verá, não é, professora? Muito obrigado por compartilhar as suas ideias conosco. Eu é que agradeço e me coloco à disposição para os próximos debates. Vai ser um prazer. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Continue compartilhando ideias, boas ideias, e até o próximo programa. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.